Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, pessoal, porque infelizmente eu não vou conseguir estar online com vocês, tá? Mas isso não é motivo pra gente não estudar, né? Então, sinto muito. Eu vou continuar mandando aí a aula pra vocês de hoje, tá? E a gente vai estudar um pouquinho. Essa aula também vai ser um pouquinho mais curta, porque como ela é uma aula gravada, a gente não consegue fazer aquela nossa interação de toda semana. Eu não quero também fazer uma aula muito extensa, porque senão vai ficar impossível de vocês assistirem, né? Vai ser extremamente chato ficar me ouvindo falar muito, sem poder fazer os comentários que vocês sempre fazem. Vocês são uma turma bem participativa e tudo mais, tá? Então eu vou tentar fazer uma aula mais curta aí, no máximo meia hora, 20 minutos, para a gente conseguir ter uma aula que seja um pouco mais dinâmica, que seja um pouco mais fácil também de vocês acompanharem, tá? Bom, na semana passada, a gente terminou de falar sobre a pré-história, tá? Vocês devem se lembrar, né? A gente chegou até a invenção da escrita, falamos ali sobre as principais tecnologias de todos os períodos, né? Da pré-história, falamos da importância da escrita, de como é que as sociedades elas passaram a se desenvolver de maneira cada vez mais sofisticada, principalmente a partir da chamada Revolução Agrícola, né? E como é que essa revolução ela impactou no modo de vida e no desenvolvimento de tecnologias que inclusive algumas dessas tecnologias já eram conhecidas mais ou menos pela humanidade, né, como por exemplo a tecnologia do fogo, e como é que a partir da Revolução Agrícola isso impacta de maneira significativa a vida daquelas sociedades e elas acabam desenvolvendo essas tecnologias que elas já tinham ou descobrindo outras novas, né, e sofisticando elas. Então, por exemplo, a tecnologia do fogo se torna a base da tecnologia metalúrgica, que vai possibilitar ali no final da pré-história, o surgimento da chamada Idade dos Metais e afins, né? E assim sucessivamente. Bom, e falamos ali também da importância da escrita, tá? Que é, pra gente que estuda história, né? É a principal invenção da humanidade, assim a gente pode dizer, porque ela revoluciona de maneira muito importante as fontes históricas, né? Aqueles registros que as sociedades deixam e que nós podemos buscar para poder entender como essas sociedades elas viviam, beleza? Bom, e aí acontece o seguinte: durante essa transição da pré-história para a antiguidade, mais do que simplesmente a tecnologia prática do dia a dia vai começar a ser desenvolvida, tá? Outras coisas vão se desenvolver, principalmente a capacidade intelectual da nossa espécie, ela vai se desenvolver cada vez mais, tá? A gente vai ver ao longo das aulas de história, né? Se Deus quiser, eu vou acompanhar vocês aí até o nono ano, quem sabe até além, né? A gente vai ver como é que a história da humanidade é uma história de um desenvolvimento intelectual muito grande, tá? Pro bem e pro mal, né? A gente vai ver que a humanidade ela tanto desenvolveu grandes obras com a sua capacidade, né? A gente pode falar sobre a cultura de toda a sociedade, né? As maravilhas da cultura grega, né? A arte, a filosofia, da cultura egípcia e assim sucessivamente, né? De toda a cultura medieval, de toda a cultura oriental, como a gente também vai ver que essa capacidade intelectual deu origem a coisas bastante ruins, né? Como foram as guerras, como foram todas as estratégias das chamadas arte da guerra, né? E como é que isso daí gerou uma ciência da morte, por exemplo, né? Ao longo da história. Mas o que a gente precisa saber é que além de tecnologias práticas, a humanidade ela começou a desenvolver também a sua capacidade intelectual, tá? Tanto as pessoas fizeram isso como indivíduos, obviamente, como também esse desenvolvimento intelectual desses indivíduos impactou as sociedades que estavam se formando, tá? E aí fica uma pergunta que vocês podem se fazer, que talvez seja interessante se fazer, que é o seguinte: como começou esse desenvolvimento intelectual do ser humano, né? Como é que o ser humano ele passou de um ser quase animalesco para um ser que pensa, que é capaz de ter, por exemplo, esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui e que a gente fala sobre o estudo, né? Sobre a construção de um conhecimento novo. Como que isso acabou acontecendo? Bom, existem, claro, diversos níveis em que isso foi acontecendo, né? A própria pré-história demonstra que já havia um certo grau de intelectualidade no ser humano, ele já era uma criatura inventiva, a nossa espécie já tinha essa característica, tanto que a gente conseguia criar armas, a gente conseguia criar as pinturas rupestres e tudo mais, e principalmente a gente conseguia contar histórias, não é?
não necessariamente uma história científica, como é a história que a gente faz na sala de aula, né, como a história da humanidade em si, mas já havia a contação de histórias, né, os antepassados, né, os mais velhos, contavam histórias aos mais novos e também aos seus pares, né, aqueles que também tinham ali idades mais avançadas, para que essas histórias elas simbolizassem coisas, tá? E isso pode parecer uma coisa meio sem importância, né? A gente pensa, mas contava história, o que isso tem? Mas isso na verdade vai fazer toda a diferença pra gente, tá? Isso vai fazer toda a diferença para a construção das sociedades humanas, porque essas contações de histórias vão ser o fundamento de uma coisa que a gente chama de mito, né? Não o Bolsonaro, né? Que o pessoal adora chamar ele de bolsomito, não é isso não. De mito, tá? De mito, de mitologia, tá? Vocês já ouviram falar em mitologia, imagino, né? Não sei vocês, mas quando eu era criança, por exemplo, o pessoal adorava ver filme da Disney. Tinha o Hércules, né? Que falava da mitologia grega e tudo mais. Tinha várias coisas sobre mitologia na televisão. Talvez vocês já tenham visto, né? Nos filmes da Marvel, a gente tem, por exemplo, a presença do Thor, que é um personagem de quadrinhos inspirado num personagem mitológico dos nórdicos europeus, né, das tribos germânicas europeias, que era o deus do trovão, o deus Thor. Né? Esses personagens eles são inspirados ali em mitologias. Né? Se a gente for pegar lá pelo lado da DC, por exemplo, tem a Mulher Maravilha, que tem toda a ligação dela com a mitologia grega. Né? No primeiro filme dela agora, dessa nova Mulher Maravilha do cinema, a gente vê ela enfrentando Hades, Ares, perdão, né? Ela também tem ali relação com as Amazonas, que são figuras mitológicas e tudo mais. Então, é a partir dessa contação de histórias, né, desse passar o conhecimento através de histórias, que vão começar a surgir os mitos nas bases das sociedades, tá? Isso ainda na pré-história, tá? E esses mitos eles vão se desenvolvendo e vão tocar a história como a gente conhece, a história a partir da escrita, ela é também construída a partir desses mitos, tá? E aqui tem uma coisa importante. É legal a gente saber que a natureza mitológica dessas histórias não é a mesma coisa do que uma natureza mentirosa, tá? Quando a gente fala que alguma coisa é uma mitologia, a gente não fala que é uma mentira, tá? Por quê? Porque existe uma diferença grande entre um mito e uma mentira. E qual que é essa diferença? Bom, vamos pensar numa mentira. O que é uma mentira? Uma mentira é uma história que eu invento para que eu possa fazer com que outra pessoa ela acredite que eu fiz ou não fiz alguma coisa. Né? Em geral é isso daí. Então, por exemplo, eu sou casado, eu posso, por exemplo, pegar essa garrafa de água aqui, tá bebendo ela deitado no sofá, e aí, sei lá, eu me distraio, tenho um espasmo, alguma coisa, e eu jogo água no sofá inteiro. Aí eu não quero que a minha esposa fique brava comigo, então eu pego e coloco a culpa no gato. Falo que o gato derrubou a água. Né? Isso é uma mentira. E qual que é o problema da mentira? É que ela não tem nenhum fundamento de valor. Ela é simplesmente uma tentativa minha de me proteger, porque eu fiz besteira e não quero sofrer as consequências disso. Agora, qual que é a natureza do mito? O mito, ele não tem essa ideia por trás dele. Não é alguma coisa que você está fazendo para poder justificar uma atitude sua. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em mitologia grega, ou que é a mais famosa, né, a gente pode pegar ela, a gente vai ver que existem várias histórias ali dentro. E essas várias histórias elas têm a ver ali sim com a relação dos homens, né? Vai falar sobre traição, vai falar sobre morte, sobre a relação de poder, né? Sobre a busca pelo poder, sobre um monte de coisa assim. Mas o interessante é que o fundamento desses mitos ele não está ligado a tentar fazer uma pessoa ou outra se safar de alguma coisa ou conseguir alguma coisa, tá? Mas ele tem uma necessidade maior do que essa. Qual é? Os mitos eles servem para que as pessoas elas consigam simbolizar, elas consigam entender certos conceitos ou certas verdades que são difíceis de se entender sem eles. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente fala sobre justiça, por exemplo. Justiça é algo muito difícil de ser entendido. O conceito de justiça, né? Mas afinal de contas, o que é justo, o que não é? Qual que é a linha que separa o que é justo do que não é? Né? Às vezes essa linha é muito complicada, né? Às vezes é uma coisa muito difícil de se dizer. O que é certo e o que é errado? Ora, se a gente tentar explicar isso, a gente vai precisar usar termos muito difíceis, a gente vai precisar fazer uma discussão muito grande. E às vezes isso não vai ficar claro.
não vai ficar claro o que é a questão da justiça. Mas a gente pode usar uma história para tentar simbolizar isso, né? Para tentar simbolizar o que é justo, o que não é, o que é certo e o que é errado, né? A gente pode usar uma história para tentar simbolizar isso. E a gente usa, então, um mito para poder falar disso. Se a gente pensar em algum mito aqui sobre justiça, a gente pode pegar, por exemplo, na mitologia judaica ou cristã, a gente pode falar ali sobre a relação de, não sei, de Adão e Eva, ou então na relação de Davi, né? Quando derrota ali o gigante Golias, ele então é feito rei, mesmo sem ser teoricamente da família real, né? Ele é feito rei do povo porque ele ouviu a Deus, que era o Criador, então ele era alguém mais justo, né? Era justo que ele, que era o escolhido de Deus, governasse o povo, né? Na história de Davi. Se a gente for pegar na mitologia grega, a gente pode falar, por exemplo, da justiça por um viés de contrariedade, né? Por uma ideia de o contrário, daquilo que é injusto. E causando um sentimento de injustiça, a gente entende melhor o que é justo. Um exemplo é a história da Medusa. Né? Não sei se vocês já ouviram falar a história da Medusa, ela é menos conhecida que a do Davi. Né? A história da Medusa diz que ela era uma sacerdotisa muito bonita, se eu não me engano, de Poseidon, e em dado momento, a deusa do amor, Afrodite, ela se revolta com a beleza da sacerdotisa Medusa, porque ela era mais bonita do que a deusa. Então ela faz uma maldição, ela amaldiçoa a Medusa, de modo que todos aqueles que olharem para a beleza da Medusa são transformados em pedra. Então ela transforma aquilo que era a maior louro, né, a maior graça que a Medusa tinha, em uma maldição, em uma coisa que ela não quer ter. Ora, esse julgamento de Afrodite é feito por inveja, né? É feito por inveja, então a gente vê que é um julgamento injusto, ela não merecia ter uma punição como essas. E como a gente vê que é injusto, a gente entende por contradição, não é? O que é a justiça. Ora, o que seria justo nesse caso? Seria justo que Afrodite recebesse uma punição como essa simplesmente por ser bonita? Ora, não, não seria, tá? Então a razão dos mitos é essa. Os mitos eles fundamentam conceitos que em geral são conceitos ideais, tá? Conceitos que vão moldar o caráter, né? A figura moral que vai reger uma sociedade. Então conceitos como justiça, como ordem, como confiança, verdade, coragem, todas essas coisas elas são transmitidas nas sociedades, quando elas, principalmente no nascimento dessa sociedade, né? Na antiguidade, no início da antiguidade, final da pré-história, através das suas mitologias, tá? E é bem importante a gente entender isso, porque o pensamento mitológico ele vai fundar o pensamento das sociedades como a gente entende hoje, tá? Esse pensamento que tem uma profunda semelhança com o pensamento religioso, né? Normalmente mitologias são religiões de povos do passado, né? Por isso que a gente pode, por exemplo, usar o termo mitologia cristã. A gente vive num mundo cristão ainda, existe toda uma religião cristã, mas se a gente puder entender por comparação, né, a outras religiões, que a gente chama de mitologia, a gente pode usar a mitologia cristã sem problema nenhum. Inclusive isso não é demérito para o cristianismo, tá? Esses pensamentos mitológicos eles são profundamente religiosos, então, tá? Normalmente eles são pensamentos que têm a ver com alguma religião dos povos do passado ou afins, não é? E a gente precisa entender então que o mais cedo que a gente entender isso, melhor, tá? Que entender as religiões, né, entender o que é o pensamento religioso, é importante para entender como as sociedades funcionam, mesmo que você não seja religioso, tá? Às vezes, sei lá, às vezes alguém é ateu, ou então não liga muito para religião, e tá tudo bem. Só que é importante que para você entender como é que as sociedades elas funcionam, como é que elas foram construídas, é importante entender que essas sociedades eram religiosas, eram profundamente religiosas, tá? E isso impacta até hoje em dia, né? As nossas próprias concepções, em geral, mesmo daqueles que não são religiosos, são concepções muito arraigadas de um pensamento religioso. Quando você pensa, por exemplo, no que é certo, no que é errado, no que é bem, no que é mal, isso tem tudo a ver com o pensamento religioso, com uma certa mitologia que fundou a nossa sociedade. No caso da nossa sociedade atual, a mitologia é cristã, tá? Mas aqui nas sociedades nascentes, essas mitologias elas vão ser diversas, tá? E isso é importante. Ao longo desse ano, a gente vai estudar várias sociedades,
gente vai falar sobre egípcios, a gente vai falar sobre romanos, sobre gregos, sobre os povos da Mesopotâmia, sobre os povos do Oriente Médio, várias sociedades, tá? E sempre a gente vai começar o estudo das sociedades tentando entender, pelo menos um pouquinho, sobre como é que funcionava a religião dessa sociedade. Por quê? Isso é importante que a gente saiba, é a partir da religião, é a partir da sua mitologia que essas sociedades elas se constroem. Tá? Tem um livro, que é um clássico da história, que chama A Cidade Antiga, de um autor chamado Fustel de Coulanges, um francês. E ele explica, por exemplo, como que um povo primitivo, né, um povo pré-escrita ainda, único, que ele chama de comunidade indo-europeia, tá? Ele vai desenvolver uma religião própria e depois, né, ao longo dos séculos, esse povo ele vai acabar se separando em três, tá? Esse povo vai fundar os gregos, os romanos e os indianos. Tá? Os indianos, o pessoal que mora na Índia. E esses três povos, né, embora eles sejam povos distintos entre si, eles têm mitologias e conceitos religiosos que são muito parecidos e que influenciam a sociedade de maneira razoavelmente parecida também, tá? É claro que se a gente pegar a sociedade indiana, a gente vai ver que ela é bem diferente da sociedade grega e romana, tá? Porque ao longo do tempo, né, isso foi se diversificando, foi se ramificando e foi ficando diferente. Mas a base do seu pensamento moral, do seu pensamento religioso, é muito parecido com a dos outros. Nesse livro ele destaca duas devoções muito comuns entre esses três povos, tá? A devoção ao fogo e a devoção aos antepassados. E aqui a gente começa a entrar um pouquinho em como é que funciona o pensamento mitológico, tá? Em quase todas as sociedades do mundo, as primeiras divindades a serem adoradas, elas eram essas, tá? O fogo, e aí o fogo podia ser na figura ou de um fogo mesmo, né, de uma pira, de uma fogueira, alguma coisa assim, ou na figura que ainda era mais comum, que era a figura do sol, tá? E elas eram ligadas, né? O fogo na terra e o sol, que era o fogo no céu, eram ligados na maior parte dessas culturas. E os antepassados, tá? Os antepassados eles também eram muito cultuados. A gente vai ver isso em diversas religiões, em diversas sociedades, né? Talvez a que a gente tenha mais facilidade de ver esse tipo de coisa é a sociedade egípcia, né? Em que a gente vai ver ali toda a questão dos faraós, aqueles sarcófagos todos, a construção das pirâmides para manter os faraós servidos após a morte. Tem toda uma região, uma coisa assim. Mas a gente também pode ver, até em religiões mais próximas a gente, né, que são do nosso tempo também, uma devoção aos antepassados muito grande nas religiões de matriz afro, né? As religiões de matriz africana, elas trazem consigo muito ainda dessa religiosidade familiar, tá? Dessa religiosidade dos antepassados. Isso é muito comum nelas ainda. Bom, nesse livro, o Fustel de Coulanges ele vai falar sobre algumas práticas que eram adotadas, que eu só vou comentar aqui porque era interessante, né? Principalmente nessas três sociedades, né? Gregos, romanos e indianos. Uma dessas práticas era a ideia do fogo eterno, né? Do fogo da família, e a gente vai ver ao longo do tempo, quando a gente chegar na Grécia, a gente vai falar muito sobre isso daqui, porque essa questão do fogo da família, o que acontecia era basicamente o seguinte, né? Em toda casa grega, romana ou indiana, de acordo com o Fustel de Coulanges, em dado momento da história, em toda casa havia uma pira, uma fogueira, que nunca podia se apagar. Por que não? Porque aquela fogueira era um fogo sagrado que era a ligação entre a família que estava viva com os antepassados. Aquela chama, ela não só representava, mas ela era tratada como os antepassados que já haviam morrido, né? E a função de manter aquele fogo aceso era do pai da família, né? Do líder da família. E isso é muito interessante porque a gente vai ver quando a gente chega lá em Grécia, em Roma, no final do ano, que essa função sacerdotal de manter o fogo vivo, né? Em respeito aos antepassados, que era do patriarca, né? Daquele que a gente chama de patriarca, do pai da família, do líder da família, ela vai garantir a ele uma série de direitos, né, porque era só ele que podia fazer, vai garantir a ele uma série de direitos que vai fundamentar o início do que a gente chama de sociedade patriarcal.
tá? O que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade que é regida principalmente pelos homens, tá? Em especial os líderes familiares. Isso vai desembocar na maneira como as sociedades fazem guerra. As grandes famílias têm na figura do seu pater, né, do seu pai principal, aquele que vai decidir se a família vai ou não vai para a guerra. Isso daí vai desencadear a primeira formação política, né, que o mundo vai ter. Ora, quem vai fazer as leis vão ser os reis. E quem são os reis? Os reis, eles são os pater da família principal, da família real ali daqueles povos, né? Quem é na Grécia, por exemplo, quando a gente for falar sobre o Senado, né, sobre, enfim, a República, o Senado é em Roma, né, mas enfim, a República, a aristocracia, os modos de governo, esses modos de governo eles são sempre simbolizados por homens, tá? São sempre homens que tomam as decisões e esses homens são sempre os homens mais velhos e, portanto, aqueles que lideravam as suas famílias, tá? Isso daí vai impactar muito como é que a sociedade vai se construir, não só no Ocidente, mas no Oriente também. Quando a gente for estudar Índia, China, esse tipo de coisa, a gente vai ver que isso também vai impactar lá. Bom, o que é importante entender disso aqui? É desse pensamento mitológico cru, né, desse pensamento mitológico puro, nascente, que vão começar a surgir os pensamentos sociais dessa época. Tá? E aqui dessa época a gente está falando de 3.500 a.C., tá? Que é quando começa ali o surgimento da escrita, a gente está falando a partir dele, tá? Bom, esse pensamento ele vai se desenvolver, né, obviamente, de maneira diferente em cada sociedade. A gente está falando aqui das semelhanças entre Grécia, Roma e Índia, mas existem semelhanças, existem diferenças entre esses povos, tá? Às vezes a diferença é como é no caso da cultura grega para a romana, é pouca, né? A cultura grega para a romana existe diferenças nos personagens mitologias, mas as diferenças mais sensíveis são os nomes, né? Os deuses romanos e os deuses gregos são os mesmos deuses. O que muda ali é a maneira como se nomeia cada um deles. Ares vira Marte, enfim, Zeus vira Júpiter e assim sucessivamente. Para a indiana, não, muda muita coisa. Começa desse jeito e desemboca numa coisa totalmente diferente, numa sociedade dividida em castas muito bem determinadas, numa sociedade que tem uma relação com o divino muito diferente, tá? Mas é por aí. E se a gente for pegar, né, de novo, religiões mais próximas às nossas, também fundamentos parecidos, mas diferentes. Por exemplo, uma coisa que era muito comum, de acordo com o Cristóvão de Colanges, nessas religiões nascentes, era a ideia de que quando alguém morria, e é por isso que o fogo tinha que ser mantido aceso, tá? Porque o fogo ele era uma representação de um antepassado que, de certa maneira, estava vivo, tá? Porque quando alguém morria, acreditava-se o quê? Que ao enterrar o falecido, você estava o enviando para uma coisa chamada necrópole, que era a cidade dos mortos, tá? E lá da cidade dos mortos, ele permanecia vivo, tá? Ele vivia de outra maneira, mas ele permanecia vivo. E eles acreditavam tanto nisso que era comum que você desse comida para eles, tá? Então, de vez em quando um familiar, normalmente o pater, ele tinha que ir até onde os seus antepassados estavam enterrados, ele enterrava comida ali, enterrava, jogava leite, jogava vinho dentro da cova para que os antepassados se alimentassem na necrópole. Inclusive, tem um caso que ele conta que é muito curioso, é que no dia do aniversário dos mortos, né, do aniversário de nascimento dos mortos, era comum que os romanos iam lá e enterrassem um bolinho. Enterrassem um bolo onde eles tinham sido enterrados e depois derrubassem leite fermentado ou vinho, alguma coisa sobre aquele bolo, para que fizesse uma espécie de comemoração. E isso mantém em religiões que são próximas às nossas, né? Se a gente pegar de novo as religiões de matriz afro, essas religiões, elas ainda fazem coisas muito parecidas quando a gente vê, por exemplo, os trabalhos, né? Que chamam trabalhos, né? Que é o quê? É você oferecer comida às entidades. Isso daí tem raiz nesse tipo de pensamento bem peculiar, né? Mas bem comum às religiões em geral. Se você pegar, por exemplo, o cristianismo, isso também está presente nele, tá? Também está presente nele essa relação entre a refeição e a divindade. Isso é a relação da Eucaristia, né? Na Igreja Católica, por exemplo. Existe uma relação ali entre a oferta, que é comida, né? E a divindade, que a recebe. Tá bom? Então, existe uma relação entre essas religiões todas aí. Outra coisa que é muito característica dessas religiões nascentes é a ideia de sacrifício, tá?
sacrifício animal, sacrifício humano, tá? Isso é muito comum nessas religiões nascentes. Por quê? Porque a ideia era basicamente a seguinte: quando você tem uma divindade para você ofertar alguma coisa para ela, você tem que ofertar aquilo que é de melhor. Porque se você oferta alguma coisa que não é o de melhor que você tem, você corre um risco de haver uma vingança contra você. E, afinal de contas, é divindade, né? Se os reis, se os homens, eles são vaidosos, quanto mais as divindades, né? Então, havia necessidade de ofertar aquilo que havia de melhor, senão você podia sofrer alguma represália. E bom, o que havia de melhor, né? Dentro de uma casa, por exemplo, dentro de uma família? O que havia de melhor eram, às vezes, os seus filhos. Então você ia lá, sacrificava. Às vezes era o seu gado, porque às vezes ele era o sustento da família, era aquilo que distinguia a sua família das demais, então você ia lá e matava um boi, matava um cabrito, matava alguma coisa, em oferta aos deuses, tá? Isso é muito comum nas sociedades nascentes, isso também é muito comum nas sociedades de hoje. Nessas mesmas duas religiões aí, a gente tem esse tipo de relação, né? Até hoje, em algumas religiões de matriz afro, é normal o sacrifício de animais, humano não, mas de animais sim, e na religião cristã, né, na religião católica, a gente também tem na Eucaristia o símbolo de um sacrifício humano, tá? Que é o sacrifício de Jesus, né? Então, essas relações que às vezes, quando a gente vê na antiguidade, parecem meio extraordinárias pra gente, né? Como, por exemplo, alguém matando um animal ou matando alguém, a gente tem que tomar cuidado para não olhar para a antiguidade com preconceito em relação a isso, porque isso acontece muito hoje em dia, tá? E tem fundamentos muito profundos no espírito da sociedade que a gente vive. Beleza? Bom, aqui a gente tem algumas coisas que a gente tem que entrar, tá? A primeira delas é a seguinte: quando a gente fala sobre mitologias, a gente tem que saber que essas mitologias elas nascem de um comportamento social. Primeiro, que é o comportamento social da pré-história, né, de seres humanos, que eles ainda têm pouco desenvolvido ali a sua racionalidade. Então eles tendem a tornar divino aquilo que eles veem e que eles acreditam que é muito mais poderoso do que eles. Então, por exemplo, o Sol ele é uma divindade. Por quê? Porque o Sol garante aos seres humanos a sobrevivência. Tá? Eles esperam ansiosamente para que o dia amanheça. E por quê? Ué, se a gente pegar até uma sociedade, até lá no Paleolítico, antes da descoberta do fogo, é terrível você ficar no escuro quando você não tem uma casa, quando você não tem nada. Você é uma tribo de pessoas que andam por aí como animais, não é? Que caçam e que andam como animais. É terrível. Imagina só, a partir do momento que anoitece, todos os predadores eles têm vantagem contra você. A gente não enxerga direito no escuro, né? Um lobo, sei lá, uma onça, eles enxergam melhor do que a gente. Eles têm um faro melhor do que o nosso. Então você fica rendido, porque você não enxerga, você só. Imagina só você, né? Fecha o olho e imagina. Você no meio do mato, sem nada, no escuro, ouvindo os barulhos dos animais em volta, por exemplo. Isso a gente só está falando de predadores grandes, né? Mas também a gente teria o problema ali do cara acabar sendo picado por uma cobra, por uma aranha, por alguma coisa que ele não está vendo, e morrendo de doença, que às vezes é até pior do que morrer pelo predador, porque aí o sofrimento se alonga, né? Seria terrível. Então a noite, ela tinha consigo um sentimento de terror muito grande para a humanidade. Tanto que isso está preservado na nossa genética, né? A gente até hoje tem medo do escuro. E não tenho medo do escuro. Cara, todo mundo tem algum medo de escuro, porque você não sabe o que está ali, né? Então, assim, você não tem medo de escuro na sua casa, mas tenta ir pro meio do mato no escuro para ver se você não vai ficar com medo. Você vai ficar com medo. Isso está dentro da gente, tá? Então o Sol ele tinha uma função divina ali, ele criava ali uma função divina que tinha a ver com a bondade, com a beleza, né? E a gente automaticamente associava a luz com a segurança, tá? E aí criava ali divindades solares. Divindades solares que, em geral, eram divindades muito importantes nas culturas da antiguidade, tá? Quando elas não eram o principal deus da criação, né? Aquele deus que criou tudo, ele era pelo menos um dos mais adorados, tá? De novo, a Grécia como exemplo. Na Grécia, o deus principal era Zeus, que nem é o criador, né? Mas era Zeus, era o mais poderoso dos deuses, o rei